Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite. Que a infinita graça do nosso Senhor possa de maneira muito especial inundar os nossos corações. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias aqui no livro de Provérbios, capítulo 4 e o versículo 23. Provérbios, capítulo 4 e o versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ainda, por favor, Romanos, capítulo 12. Versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda por último, Filipenses, capítulo 4. Versículo 8. Filipenses capítulo 4 e o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, no grande nome do Teu Filho Jesus, é que nós nos reunimos aqui. Pedimos a Tua misericórdia, pedimos a Tua ajuda, para que esses textos se tornem vida nesta palavra, e que eles possam penetrar nos nossos corações. Sabemos, Pai, que são textos que nós, muitas vezes, possivelmente já temos lido, mas Te pedimos que nesta noite, estes textos venham ler a nossa alma, a nossa mente, como vida, eles possam penetrar nos nossos corações, Senhor, e nos ajudar a ver as nossas deficiências, as nossas carências, e por isso nós Te clamamos, vem nos ajudar, vem nos socorrer com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, baseado na leitura desses textos, na medida que o Senhor permitir, eu quero compartilhar com vocês uma frase que se encontra aqui em Romanos capítulo 12, que foi uma das porções que nós lemos, no versículo 2, que diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma frase muito conhecida. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É
Entender o lugar que a nossa mente ocupa na nossa espiritualidade é algo urgente, é algo imprescindível para você viver a vida cristã de maneira equilibrada, adequada. Uma das coisas que nós temos percebido, e isto hoje a ciência tem mostrado, como somos maus administradores das nossas emoções. Como nós não temos tratado as nossas emoções segundo a palavra de Deus. Pesquisas recentes e os últimos livros da neurociência têm procurado ajudar o homem moderno a viver bem consigo mesmo, viver bem dentro do seu ambiente, seja do lar, trabalho, como lidar com as pressões que nos cercam de todos os lados. Então a neurociência tem avançado nesses últimos 30 anos de uma maneira absurda. Lendo alguns livros nessa área, o que me impressiona é o quanto aquilo que eles têm encontrado em termos de últimas descobertas é simplesmente aquilo que a Bíblia já nos diz em toda a sua história. Compreender como precisamos lidar com as nossas emoções a partir da nossa mente, porque as emoções é uma faculdade da nossa mente. A vontade é uma faculdade, assim como a mente, as emoções estão inerentes à nossa alma e são as faculdades da nossa alma. E lidar com o que sinto, com o que penso e com o que quero, porque isso fala de mente, vontade, emoções, é algo muito importante para que as pessoas obtenham sucesso. É isso que o mundo ensina, é isso que a neurociência está tentando ajudar o homem moderno. Mas a Bíblia mostra um caminho muito mais excelente. A Bíblia mostra isso como o princípio mais elevado da espiritualidade e o verdadeiro significado da nossa vida cristã. Então você pega o texto de Provérbios, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Na literatura judaica cristã, a palavra coração fala da mente, fala das emoções, fala da vontade somada à consciência. É assim que os judeus definiram a palavra coração no hebraico. A sede da personalidade das emoções. Traduzindo este texto de Provérbio, é justamente o que vemos nos demais textos que lemos no Novo Testamento. Como nós precisamos guardar as nossas emoções, porque é dali que procede as fontes da vida. Então, se você interpreta essa palavra fontes da vida, você vai precisar de alguns textos, porque nós não podemos interpretar a Bíblia baseada em ciência. O que os cientistas cristãos, os estudiosos cristãos, eles ficam assombrados, é quando eles se deparam com essas verdades e eles encontram a revelação da palavra de Deus. Isto é assombroso. Qualquer estudioso, qualquer cientista que está diante de uma descoberta desta, num campo onde ele pesquise, e ele vê o fundamento disso na palavra, se torna assombroso, porque você vai encontrar um significado muito maior. É um significado que ele não é meramente terapêutico, ele é fundamental para que nós possamos ser uma expressão viva do testemunho de Deus na terra. Não tem nada a ver apenas com sucesso, mas como nós tratarmos, lidarmos com os desafios da nossa vida. Por quê? O falso evangelho do êxito, que diz para as pessoas que se você vem a Jesus, os seus problemas vão acabar, a sua vida financeira vai melhorar, você vai se tornar
o número 1 no seu trabalho, você vai se tornar o homem mais importante, a mulher mais importante, você vai se tornar uma vitrine para as pessoas. Este evangelho ele não foi pregado pelo nosso Senhor. Nosso Senhor nunca foi defensor, apologista da psicologia de massa, porque o nosso reino não é neste mundo. Nosso senso de pertencimento eterno nos impede de enfiar nossas raízes nessa terra. Nosso chamado é muito maior e não está limitado a este mundo, e sim ao reino eterno de Cristo e a sua glória. Então escute, meus irmãos e irmãs, o tema deste encontro está focado na família. E o que nós precisamos entender aqui é o quanto dos dissabores, das lutas, das dificuldades, dos sofrimentos que nós passamos, sofrimentos que nos limitam, situações nas quais e pelas quais nós ficamos expostos quanto ao testemunho e à fé. O quanto nós passamos a viver uma vida superficial, uma vida que se limita de domingo a domingo. Domingo de manhã é a mesa, então nós ficamos aí de domingo a domingo diante da mesa do Senhor, partindo o pão, bebendo do cálice, celebrando as glórias da morte do Senhor, mas esquecemos, irmãos, de viver uma vida piedosa entre os domingos. A vida piedosa no lar, a vida no casamento. A gente achar que vida cristã se limita à reunião da igreja, e não entender que a vida cristã, nos seus primeiros degraus, ela começa dentro do meu lar, no meu casamento. Porque, sinceramente, irmão, se Deus for me julgar quanto ao seu reino, baseado nos cultos, eu acho que eu sou um cristão nota 10, e eu devo ter uma coroa lá, parecendo uma árvore de Natal. Digo para vocês, irmãos, que não é baseado nisso que o Senhor vai um dia julgar as nossas obras. E quero dizer para vocês que vida de igreja não é reunião de domingos, ou seja lá o dia que for. Vida de igreja começa nos meus relacionamentos mais íntimos e mais próximos. É ali que eu sou desafiado a viver as virtudes de Cristo. É ali que eu percebo, como disse um amigo meu, depois que eu casei, que eu descobri o demônio que eu sou. Então, meus irmãos e irmãs, é aí que nós vamos entender. Porque é muito fácil, eu digo para vocês, não estou julgando vocês, eu estou julgando a mim. Eu acho muito fácil chegar aqui, cantar muito bonito, um louvor maravilhoso desse, e no meio da multidão, ali estou eu, com as mãos levantadas, prostrado, no meio da multidão, oferecendo o culto mais lindo. Só que, para minha surpresa e para a de muitos, nosso Senhor, Ele não quer adoração, Ele quer é o adorador. O Pai busca adoradores, aí vem a adoração, que o adore em espírito e verdade. Se eu não sou um adorador, então não importa qual é a minha adoração, porque Deus nem leva em conta ela. Não existe adoração sem o adorador. Tem um texto de Osés que diz assim: porque amam o sacrifício, sacrificam. Consegue discernir esse texto? Nós amamos o culto, por isso cultuamos. Nós amamos o Senhor, por isso cultuamos. Não é porque amamos o culto, amamos o Senhor. Isso muda a nossa teologia de culto, de adoração. E isso faz com que eu entenda que antes de entregar o meu louvor, o meu culto, eu preciso ver o meu coração diante do Senhor. Nós vamos debruçar um pouco sobre isso quando estivermos examinando mais detalhadamente Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. O que é o culto? E a influência disso na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos ser cristãos de verdade. A palavra verdade hoje, ela tem muitos significados. Desde o significado filosófico até o antropológico, sociológico. Você procura a definição que você quiser para a verdade. Mas para nós existe uma definição. Jesus disse: eu sou
a verdade. Os gregos usavam uma palavra para definir a verdade do ponto de vista da excelência, do ponto de vista da esfera mais elevada. Eles definiam a palavra aletheia como a verdade na excelência pessoal. Por isso que ele dizia, em verdade, uma verdade que estava relacionada com o seu caráter e com a sua palavra, com o seu ensino. Uma verdade que estava centrada nele. Só ele poderia dizer, em verdade. Compreende? Então, amados irmãos e irmãs, nós precisamos buscar isso para a nossa vida. Ser cristãos de verdade. A verdade como excelência da nossa vida. Não é uma verdade baseada no meu testemunho, mas o quanto daquilo que de Cristo Jesus está sendo formado na minha vida como homem, como esposo, como pai. Porque os problemas na nossa esfera conjugal e familiar são problemas reais. Os problemas que nós temos que enfrentar dentro da nossa casa são problemas dificílimos. E como nós vamos sobreviver a esses problemas e manter a nossa vida espiritual sendo um culto que agrada ao Senhor? Não adianta nós falarmos tanto de doutrina. É claro que isso é fundamental, irmãos, mas a questão que eu chamo a atenção nesse ponto aqui é que nós precisamos tocar na prática, porque a vida cristã, para ser equilibrada, ela tem que ser doutrina e prática. Doutrina e prática. Se a vida cristã, ela só é doutrina, e ela não tem a realidade da prática, sabe o que nós nos tornamos, irmãos? Formalistas. Se nós buscamos a vida cristã com muita prática, sem o respaldo da doutrina, nós nos tornamos sensacionalistas. É o desequilíbrio dos movimentos carismáticos. Então nós precisamos ser respaldados pela doutrina e pela prática. A vida cristã equilibrada. Porque do contrário, nós vamos continuar tateando, patinando na superficialidade. Nunca vamos ter uma vida cristã profunda. Sempre vamos naufragar diante dos problemas que enfrentamos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. O nosso lar, ele está recheado de situações onde nós somos desafiados a viver a vida cristã de maneira integral. E esse tem sido o meu encargo nesses dias, para lhes mostrar pela palavra de Deus que isso é possível. Não é tornar você um super crente, é você encontrar o caminho da devoção. A devoção como fundamento para você sobreviver às crises nos seus relacionamentos, familiar, conjugal, na sua vida social, trabalho, seja onde for e como for. Porque nós somos desafiados a todo tempo. Então, no primeiro texto, o que nós vimos? Sobre tudo que se deve guardar, guarde as suas emoções. Guarde as suas emoções, porque é daí que procede o que? As fontes da vida. Eu disse que nós precisamos de textos para interpretar essa frase. Quando você quer entender isso, você precisa ler João 4, começar por aí. É lógico que não é aí, mas aí vai te dar uma luz. Onde nosso Senhor encontra aquela mulher samaritana, e você se lembra que aquela mulher era uma mulher emocionalmente doente, uma mulher com muitas feridas na alma, e você percebe a soberania do Senhor em construir todo aquele ambiente para que ele pudesse encontrar face a face com aquela mulher. Se você estuda aquilo do ponto de vista da cultura daquela época, você vai ver que Jesus está quebrando ali certos tabus. Jesus, ele cria aquela situação para poder penetrar no impenetrável, onde ninguém poderia entrar e vasculhar a vida daquela mulher e transformá-la. Só ele, o mestre por excelência, ele entra
ele faz perguntas inquietantes. E tudo diante de um poço, o poço de Jacó, tinha 14 metros de profundidade. E ali Jesus vai colocar uma figura para nós, ele vai mostrar, irmãos, na figura daquele poço, as profundidades dos nossos dilemas, das nossas situações que não são resolvidas, das feridas que não são curadas, que não são cicatrizadas, feridas paralisantes, e nós nunca percebemos o quanto nós somos pessoas tóxicas, pessoas que têm uma mente ácida, pessoas que corrompem o ambiente. Você já percebeu que existem pessoas que elas sobrecarregam o ambiente? Você já percebeu, você já conseguiu se ver na luz do Senhor? Porque essa é uma dificuldade que nós temos, de nos ver na luz do Senhor. De nos ver na luz do Senhor não significa que você tem, por obrigação, o direito de ficar se autoavaliando. Não é bem isso. Até quero dizer, é muito mais do que isso. É porque quando você se coloca na luz do Senhor, você vai ter a impressão real daquilo que você está causando, ou qual é o real problema que você está provocando. Você vai ter o discernimento claro da natureza do problema que está na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Irmãos, são 32 anos servindo o Senhor na sua obra, convivendo com irmãos em diferentes lugares, em diferentes situações. E tudo isso tem me mostrado uma coisa: nós nunca somos suficientes para nada. E 32 anos não te dá experiência e nem gabarito para você se achar que você tem condição de resolver todo e qualquer problema. Porque você pode pegar centenas de pessoas passando a mesma situação. Digo para você, a natureza, o que está por detrás. O problema está aqui, problema é X, mas a realidade espiritual de cada situação é distinta. E a maneira como Deus fala em cada situação é diferente. Então nós temos que ser cuidadosos. Nós temos que perceber que a suficiência ela vem totalmente de Deus. E muitas vezes o problema não é o que parece. Muitas vezes a pessoa que vem falar do problema do outro, ela é o problema e ela não consegue ver. Vou te contar uma situação. Não tem muitos dias, uma irmã muito querida, uma irmã piedosa, uma irmã que procura ter uma vida devocional séria, que realiza trabalhos sociais extraordinários, sem fazer alarde, sem fazer barulho, uma mulher admirável. E ela veio ter uma comunhão comigo e com a minha esposa. E essa irmã, ela tinha uma situação no seu casamento, que era o esposo dela. Qual era a situação? Uma situação da seguinte forma: um esposo frio com o Senhor, um esposo que não era dedicado à oração, que não exercia o seu sacerdócio dentro do lar, um esposo negligente. Então ela foi colocando e empilhando os problemas do seu esposo. Quando ela terminou de fazer toda a exposição, com muita sinceridade, coração bem esmagado, terminou tudo aquilo. Então sempre me vem isso ao coração: cada situação é a primeira, como se fosse a primeira, é distinta, só o Senhor para trazer luz. Então se eu agisse como a mente natural, estava óbvio, vamos conversar com sua esposa, ele precisa de ajuda. Aqui está uma irmã piedosa, um casamento em crise, estava um pântano, e o problema está fácil de resolver. Agora, irmãos, só o Espírito Santo para poder dizer para aquela mulher: o grande problema no casamento é você. Sabe por quê, irmãos? Porque aí é que está, no caso dessa irmã, olha que coisa interessante, que luz que o Senhor trouxe para ela. Era muito fácil resolver o problema dela. Retirava o marido fora, ela seria uma mulher feliz, não é verdade? E quantos de nós, você julga o seu... Sim. Irmãos, desculpem, mas nós precisamos que o proprietário do Argo de cor branca, placa QPW 6976,
que ele retire o veículo de onde está estacionado. Obrigado, desculpa. Quantos de nós, irmãos, vivemos uma situação onde sempre achamos que o problema é o outro? Quantos de nós vemos os problemas do nosso casamento como um fim neles mesmos e não compreendemos a mente de Satanás por detrás de tudo isso? Quantos de nós nos avaliamos de uma maneira tão correta e vemos que o outro é que é o problema? Nós não conseguimos ver o problema exatamente como Deus vê, porque nós não exercemos um dom que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, discernimento de espírito. A mente de Satanás por detrás dos conflitos pelos quais nós muitas vezes somos, inevitavelmente, nós somos desafiados a passar. No caso daquela irmã, estava óbvio, o problema era o esposo. Olha uma mulher com um testemunho desse, uma mulher com uma vida piedosa, uma mulher com tamanho encargo pelo Senhor, uma mulher que lê a Bíblia mais de uma vez por ano, e um esposo negligente, omisso. A espiritualidade dela ofuscava a vida dele, mas ali você viu uma pessoa que não tinha compaixão, uma pessoa centrada em si mesma. Quando esses pontos foram sendo invertidos e foram sendo mostrados para ela, ela foi percebendo a luz do Senhor no coração dela, a insensibilidade, como a espiritualidade dela se elevou de forma que ela fez questão de olhar para o marido e fazer a avaliação: coitado dele, olha a vida que ele está vivendo, olha a minha. A espiritualidade dela se tornou um ídolo e ela não tinha percebido. A devoção dela tinha em vista ela mesma, não produzia um coração quebrantado. Porque muitas vezes a gente pede assim: Senhor, me dá paciência. Aí a gente acha que um dia vai chegar uma cegonha com um saquinho de paciência e vai colocar na nossa porta. Deus vai te colocar numa situação, talvez até conjugal, onde o Senhor vai te mostrar o quanto você necessita da paciência, do amor, o quanto você precisa se dedicar ao outro. Conheci um irmão, quando a esposa dele, história de um irmão, a esposa dele entrou na menopausa, e ele entrou em pânico, ele ficou louco, porque ele disse que tudo mudou, o humor mudou, quando o dia estava um dia lindo, um sol lindo, para ela estava ruim, o tempero da comida mudou, tudo mudou, a vida emocional mudou, tudo, a vida íntima mudou, ele entrou em pânico. Foi aí que ele viu a medida do seu egoísmo. Era uma esposa que ela só tinha objetivo na vida dele ser utilitária, onde ele viu que ele não a amava. Aí ele aprendeu que ele precisava todos os dias prostrar do lado da cama e orar pela sua esposa todos os dias. Ela entrou em depressão. Então nessas horas, irmãos, é que nós vamos perceber o quanto nós temos carência das virtudes de Cristo formando o nosso caráter. Quanto a gente precisa ser suporte para o outro, para o cônjuge. Não é suportar, não é você olhar para o seu cônjuge e dizer assim: eu preciso suportar esse homem, eu preciso suportar essa mulher. Não é isso, é ser suporte. Ele não está lendo a Bíblia, lê com ele. Foi uma pergunta que eu fiz para a irmã: você já leu a Bíblia com ele? Não leio. Eu leio, eu tenho aprendido muito da palavra de Deus, eu gosto de ler muito no meu tempo devocional. Quer dizer, ela era ser uma só carne para ela, era ser uma só carne mesmo, é literal, ela não entendia a matemática de Deus, que dos dois Deus fez um. Ser uma só carne para ela era individualismo, não é uma comunidade de duas pessoas, assim como um Deus é uma comunidade de três, e o casamento é uma comunidade de dois. Compreende, irmãos? Por isso que nós precisamos entender a importância de nós exercermos as virtudes de Cristo no casamento. Tudo isso é um problema de mente, uma mente que não é transformada, porque quando você tem uma mente transformada, você vai ter uma visão mais microscópica da situação. O que eu quero dizer é que você vai ter uma visão segundo o discernimento espiritual. Você vai perceber
que o Senhor não nos abandona quando a gente falha. Imagine se Deus, Ele julgasse toda a minha vida, ou a vida de qualquer um de nós aqui, então Ele nos julga baseado na nossa justiça. O que que nós vamos merecer? O que que você acha que você merece? Baseado na sua justiça. Agora perceba que Deus nos julga baseado na sua justiça. Entende? Ele nos julga baseado na sua justiça. Então, se Deus nos julga baseado na sua justiça, o que que a sua lei diz? A alma que pecar, esta morrerá. Então, qual é o juízo que eu e você merecemos? É o juízo de condenação. Mas o que que Ele nos deu? Ele nos deu sua misericórdia. A misericórdia significa que Deus deu aquilo que nós não merecíamos. Misericórdia. Ele deu a nós o que nós não éramos dignos. O seu amor impediu que Ele nos condenasse. Nós éramos merecedores de condenação. E Ele colocou o seu Filho no nosso lugar e exerceu sobre Ele todo o julgamento que era contra nós. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que na vida conjugal, ela só vai funcionar quando as virtudes de Cristo transformar o meu caráter, na minha força, nas minhas emoções adâmicas, que não foram tratadas pelo caminho da cruz, jamais vou sobreviver a um casamento. Nós somos egoístas por nascimento. Nós somos centrados em nós. Nós nos idolatramos, vivemos em torno de nós mesmos. Então, se nós queremos experimentar um casamento saudável, nós precisamos enfrentar a necessidade de ter uma mente transformada. Então esse texto diz: porque das nossas emoções procede as fontes da vida. Ali nós temos o exemplo em João 4. Jesus está diante de uma mulher ferida, emocionalmente cicatrizada. Ele expõe o coração daquela mulher, começa com uma pergunta simples, pedindo água. E quando aquela mulher, vendo que ele era um judeu e sabendo que culturalmente eles eram um povo separado, havia uma profunda discriminação dos judeus com os samaritanos, e ali estava um judeu que não discriminava, ali estava um judeu que exercia misericórdia, compaixão, e ela disse: o poço é fundo e tu não tens como tirar a água. Aí ele fala: ah, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água? Tu me pediria água, e eu te daria água, e a água que eu te der, vai formar em você uma fonte que vai saltar para a vida eterna. Irmãos, essa frase que está ali em Provérbios, fontes da vida, a Bíblia ela tem uma ciência de interpretação conhecida, chamada hermenêutica. Você só pode interpretar a Bíblia pela Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, se nós temos que interpretar qualquer texto, nós temos que ir pela Bíblia. Nós não podemos mudar uma coisa aqui, outra ali, ou ajustá-la segundo a nossa axiologia. Então, se nós queremos estudar sobre as fontes da vida, nós não podemos mudar aqui. Aí você vai ver algo maravilhoso, porque nosso Senhor ele vai interpretar João 4 em João 7. Quando ele vai dizer, você pode começar lendo a partir do versículo 37, mas o Senhor vai dizer assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, alma, espírito, são as nossas faculdades interior. Então veja isso, irmãos: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Percebe? Aí João vai dizer assim, que o nosso Senhor estava fazendo uma referência ao Espírito Santo. Então, se nós formos traduzir, ampliar Provérbios 4, 23, nós podemos parafraseá-lo assim: cuide das suas emoções, dos seus afetos,
porque é daí que procedem as fontes da vida. Cuide, porque é daí que jorra a abundância da vida no Espírito. Meus irmãos, vou colocar um texto só para jorrar um pouco de luz aqui. Gálatas 5,16 diz assim: andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Então veja o quanto este texto faz uma alusão, ou ele nos ajuda a encontrar mais significado aqui em Provérbios 4:23. Porque você tem, como eu, como todos nós temos lutas contra o pecado. Nós temos lutas constantes contra a nossa carne. Olha o que diz o texto: jamais satisfarei os desejos da carne. Então, como que eu posso vencer um pecado na minha vida? Como eu posso vencer um pecado que me escraviza, que me mantém dentro de um cativeiro de culpa? Aí você começa a lidar com o pecado. Então você diz assim para a sua carne: eu não vou ver mais isso, eu não vou em tal lugar, eu não vou fazer aquilo, eu vou parar com isso. Então a gente quer lidar com o pecado, e você sempre está caindo no pecado. Você sempre é enganado, e você sempre é seduzido, e esse pecado, ele te oprime, minimiza a sua fé, e você não consegue vencer. E você vem lidando com ele há muito tempo, e não consegue vencê-lo. Aonde está a chave aqui, irmãos? É que nós esquecemos a primeira parte do texto. A questão não é você lutar contra o pecado, a questão é que você tem que andar no Espírito. Não é você brigar contra o pecado que te escraviza, é andar no Espírito. Compreende isso? É andar no Espírito. Se nós queremos viver uma vida equilibrada, madura, ascensional, uma vida onde eu desfruto Cristo numa esfera elevada da experiência devocional, eu preciso observar esses princípios, porque emoções doentias minimizam nossa fé. Mentes que não são tratadas, que não experimentam o poder transformador do caminho da cruz, sempre vai nos levar a crises. Vamos viver uma vida cristã numa gangorra, e a vida cristã é ascensional. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito, não é brilhando e apagando. Paulo escreve aos Filipenses e diz que nós temos que ser um luzeiro neste mundo. O grande fracasso e a grande tragédia espiritual é o fato de que nós vivemos a vida andando para frente, não andando para o alto. Nós criamos uma expectativa, consciente ou inconsciente, de andar para frente, vamos ter que caminhar para frente. Isso é o que o mundo diz. Nós não caminhamos para frente, nós caminhamos para o alto. Nós podemos ser levados deste mundo a qualquer hora. Nossa expectativa está nos céus. Buscai as coisas do alto. Não é isso que diz Colossenses capítulo 3? Efésios 2,6 diz assim: e nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Preste bastante atenção nisso, irmãos. Porque a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, elas se configuram. Efésios nos mostra o mistério de Cristo, a igreja. E Colossenses nos mostra o mistério de Deus, Cristo. Então Colossenses e Efésios vai nos mostrar Cristo e a igreja, a coroação do eterno e supremo propósito de Deus. Então veja como essas cartas se completam. Versículos 2,6 de Efésios, que diz que nós ressuscitamos e nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais, é em Cristo Jesus. Aí Colossenses começa assim no capítulo 3: está vendo? Se, pois, fostes ressuscitados, buscai as coisas do alto.
onde Cristo está. Pensai nas coisas do alto, não nas daqui da terra. Por quê? Morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É para o alto, irmãos, é para o alto. Nós temos que ter essa consciência do que é a vida cristã. Seu casamento é a vida cristã, o seu trabalho é a vida cristã, os seus filhos é a vida cristã. Isso muda tudo na nossa vida, muda tudo, porque você vai ter um comprometimento maior com o que é celestial e não com o que é terrenal. Aí você tem um casamento onde você está enfrentando uma profunda crise, você está, talvez, não no seu casamento, mas nos seus filhos, que hoje tem sido a grande batalha dos nossos dias. A grande batalha. Parece que o mundo nunca foi tão sedutor como nos nossos dias. E isso é bíblico, é profético. Em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo vai dar 18 características, que elas se alinham perfeitamente aos dias que nós estamos vivendo. Dias difíceis e trabalhosos. Sabe o que me deixa assombrado, irmãos? Quando eu leio essa porção que Paulo escreve a Timóteo, sobre os últimos dias, ele diz que o Espírito diz expressamente que nos últimos dias, nós teremos tempos difíceis e trabalhosos. Então ele vai falar sobre a característica dos homens ali. Então o que me intriga é que quando ele está colocando na parte final da conclusão dessa exposição, ele diz assim: tendo forma de piedade, porém nega-lhe entretanto a eficácia. Ele conclui essa sessão com esta frase. Então isso me assombra, porque por um lado percebe-se que Paulo está dando uma descrição da sociedade, do mundo de maneira geral, o mundo que vai viver, o mundo no sentido social, moral, que vai viver a iminência da volta do Senhor, e também no sentido espiritual. Mas ele conclui dando a entender que esse tipo de gente tem forma de piedade, e parece que ele faz uma alusão muito clara a cristãos apostatas. Uma alusão clara a cristãos apostatas. Então isso é que nos assombra, porque, irmãos, que crise, que tempo que nós estamos vivendo. Aquilo que há 10 anos, 15 anos, 20 anos a sociedade de maneira geral reprovava, hoje faz parte até da cultura moderna. É o aceitável. Parece que os polos da mente estão todos invertidos. O bonito é ser feio, é o errado que está certo. Que sociedade é essa? Que mundo é esse? Nós sofremos uma mudança radical, horrível, brutal. Algo que a palavra de Deus nos mostra com tanta clareza, e parece que nós, a igreja, nós estamos anestesiados, nós estamos acomodados. Existe uma repulsa interior, mas não existe uma repulsa veemente. Meus irmãos e irmãs, que o Espírito Santo possa inquietar o nosso coração e abrir os nossos olhos. Então nós estamos vendo esse mundo hoje, uma estrutura satânica organizada para poder destruir nossos filhos, destruir nossas crianças, destruir nossos valores, destruir a família. Uma maneira sutil que prevalece, que tem avançado numa escala extraordinária, com o apoio de muitos segmentos da sociedade, e hoje em muitos países, que se dizem países bem desenvolvidos, essas práticas já estão sendo discutidas, já estão sendo aceitas, os absurdos sobre absurdos. Então nós estamos vivendo um momento extremamente desafiador, como nos dias de Noé. A Bíblia nos mostra isso com muita clareza em Mateus 24.
E se nós, irmãos, nós, pais, maridos, esposas, não entendemos a necessidade de uma mente transformada não é uma mente bonitinha, boazinha, onde eu aprendi bons costumes. Mente transformadas é Cristo formado em nós, é as suas virtudes fluindo dos nossos lábios, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa conduta, com peso e significado espiritual sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Mente transformada. O que diz Provérbios? Por que nós temos, irmãos, que guardar as nossas emoções? Hoje a ciência se debruça sobre isso. E como nós vemos cristãos que têm uma mente tóxica, uma língua ácida. Se a boca fala o que o coração está cheio, coração, mais uma vez, mente, vontade, emoções, consciência, é isso que se expressa. Acidez. Nós precisamos urgentemente, irmãos, ter a coragem, somada à humildade, para nós irmos aos pés do Senhor e dizer: Senhor, o problema no meu casamento sou eu. Não muda meu casamento, não, muda a mim. Muda a mim, muda a minha vida. Nós precisamos arrepender, porque a partir de uma pessoa, a partir de um, Deus atinge a muitos. Deus ganhou Abraão para atingir toda uma nação. Deus ganhou José para preservar toda a sua família. Então, se Deus ganha você, Ele vai ganhar toda a sua casa. Foi o que eu disse para aquela irmã que eu lhes contei, que o que me impressionava era ver uma mulher com tantas virtudes e ela não conseguir ser bênção na sua casa. Como diz um texto em Cantares: me colocaram por guardador de vinha, mas a vinha que me pertence eu não guardei. Compreende isso? Como nós conseguimos ser uma bênção para tantas pessoas e você não consegue ser uma bênção para seu cônjuge? É um desafio constante, irmãos. É o que nós precisamos pensar. Tem irmãos que o sonho dele é ganhar o mundo, é ser o apóstolo Paulo do século 21. Mas talvez o único mundo que Deus te deu é uma pessoa que está dentro da sua casa e você não conseguiu vê-la ainda. Entende? Nós temos que entender que Deus não vai nos julgar pela quantidade de obras que fizermos, mas pela fidelidade como nós servimos. Lembra da parábola dos trabalhadores da última hora, que recebeu a mesma medida daqueles que trabalharam desde o início? Então lembre-se, o Senhor vai te julgar pela fidelidade. Não é se você tem 1, 2 ou 5 talentos, que você precisa ser fiel naquilo que Deus te confiou. Ou vocês têm uma ideia que lá no tribunal de Cristo você vai estar numa fila e alguns irmãos vão estar com a cabeça dentro da camisa, porque na frente dele está o Abraão. E pensa: meu Deus, o pai da fé, chamado amigo de Deus, e eu aqui. E alguns até assustados, porque Paulo está na sua frente. Essa visão que você tem está errado. Porque Deus vai nos julgar pela fidelidade. Se Deus te confiou o seu casamento, meu irmão, minha irmã, dedique-se a Ele. Saiba, é por aí que começa o seu chamado, é por aí que começa o seu ministério, é por aí que começa a sua vida cristã, é por aí que começa o seu culto. Porque seria muito simples, irmãos, tratarmos as coisas de maneira global, de maneira generalizada. E a gente vai sair, vai pegar a fila, todo mundo feliz porque Deus falou conosco. Não é verdade? O que eu fico intrigado na palavra de Deus, que quando Deus falava com uma pessoa, elas ficavam assombradas. Quando você lê Mateus capítulo 7, versículo 28, diz assim: que as multidões maravilhavam-se de sua doutrina. Aí a gente lê isso na nossa tradução moderna da Bíblia e diz: está vendo, irmãos? Algumas pessoas acham que quando Jesus terminou o Sermão do Monte, foi igual um final de campeonato que o seu time ganha, todo mundo ficou eufórico. Está errado. É uma infeliz tradução. A palavra ali, maravilhado, no original grego, significa arrancar com uma pancada. Arrancar com uma pancada. Sabe qual é a melhor tradução aqui?
as pessoas ficaram atônitas quando ouviram Jesus terminar o Sermão do Monte. Elas ficaram assustadas, assombradas. Sabe por quê, irmãos? Porque essa é a palavra de Deus. Ela não é uma florzinha, não. É uma espada viva e eficaz. Ela penetra profundo, até a divisão de alma e espírito. E ela expõe todas as disposições erradas que existem dentro de nós. O trabalho de Deus na nossa vida, irmãos, é um trabalho persistente por meio do ministério da sua palavra. É isso que nós estamos precisando. Eu preciso, você precisa. Então vamos avançar mais um pouco. Vamos meditar nesse texto aqui de Romanos 12. Chama a atenção de vocês aqui para alguns pontos. Primeiro, esta frase: rogo-vos, pois, irmãos. Essa expressão, rogo-vos, ela vem de um termo no texto original, que fala de um grande apelo, de um grande clamor. É um chamado contundente. Eu gasto tempo aqui para dar ênfase a isto, porque é preciso, irmãos, porque às vezes nós não temos essas ferramentas que nos ajudam a perceber a grandeza estonteante de uma declaração, de um texto. Às vezes lemos a Bíblia rapidamente demais. Eu não sou contra ninguém ler a Bíblia durante todo o ano, eu encorajo as pessoas a fazerem isso. Ler a Bíblia durante um ano, amém. Mas pense que você está fazendo isso de maneira devocional. Mas se você for fazer de maneira contemplativa, você vai passar pelo menos, irmãos, uma boa parte da eternidade. Então, a boa maneira é você ler a Bíblia durante todo o ano, maravilhoso. Mas procure alguns lugares na palavra, onde você vai ver e buscar, contemplar. Talvez você vai ficar com um versículo alguns dias. Quando Paulo diz assim, rogo-vos, pois, essa palavra rogo-vos, no texto original é um clamor, o que significa que o que está por vir é de extrema urgência, de extrema necessidade. O que está por vir é algo que nós não podemos perder de vista. Então o que Paulo está acentuando aqui? Qual é a sua ênfase? Porque ele busca uma palavra de tamanho peso para colocar nesse texto. Ele vai dizer, pelas misericórdias de Deus, ele não para, ele fica empilhando frases contundentes. Rogo-vos, esse é um grande clamor, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Esse é o primeiro ponto, e é o ponto fundamental. Ele está dizendo, irmãos, que o nosso corpo, aqui é uma totalidade do nosso ser. A palavra corpo aqui é uma palavra genérica no texto original. Porém, um exame mais cuidadoso vai nos mostrar que a ênfase dele aqui é na totalidade do nosso ser. Corpo aqui envolve também os afetos, a totalidade da nossa vida. Ele diz que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí ele diz que é o vosso culto. Aqui está uma definição de culto, irmãos. Aqui está uma definição do verdadeiro significado do que é um culto a Deus. Um culto a Deus não é onde existe uma grande multidão de pessoas adorando. Porque nós podemos ter muitas pessoas adorando e podemos não ter ali um culto a Deus. Mas podemos também ter uma multidão de pessoas adorando e podemos ter culto a Deus. Mas o culto a Deus não é medido pela multidão, mas se cada uma dessas pessoas é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque se a minha vida não é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que eu canto não tem significado. O que eu canto não tem peso. O que eu canto não tem espiritualidade.
Essa consciência, ela é transformadora, irmãos. Essa consciência tem que mudar tudo na nossa vida, porque isso nos traz para uma realidade mais contundente da vida cristã. Nós saímos do cristianismo genérico e nós vamos compreender o que é o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé. Você vai perceber que na caminhada, no ministério de Cristo, havia multidão e os discípulos. Então Jesus ministrava toda uma palavra para a multidão, mas a revelação dela ele só dava aos seus discípulos. Veja, Mateus 13, quando ele expôs as parábolas do reino, os discípulos ficaram inquietados com aquilo, porém só para os seus discípulos ele trouxe a revelação dela. Porque Deus não tem compromisso com a multidão. A multidão, irmãos, em João 6, estava ali, Jesus olhou, teve compaixão dela, abençoou ela, multiplicando pão, alimentou ela. Depois ela atravessou o lago, a multidão atravessou também, mas não por causa dele, mas por causa da comida. Jesus discerniu o coração deles, disse: vocês me seguem por causa da comida que perece, eu sou o verdadeiro pão da vida, quem de mim se alimenta por mim viverá. Ninguém queria essa mensagem, irmãos. A Bíblia chega a dizer em João 6 que muitos dos que seguiam ele deixaram. Aí ele vira para os discípulos e diz: e vocês não querem ir também? Isto é, vocês não querem fazer parte da multidão? Nós não podemos ter espírito de multidão, nós temos que ter um espírito de discípulos, aqueles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Isso é vida cristã. Isso nos livra da superficialidade. Nós precisamos de uma consciência de Deus. Uma consciência de Deus é uma consciência que nos dá temor de Deus. Você se lembra quando Isaías, no capítulo 6 do seu livro, ele tem uma visão do Senhor. Ele tem uma visão do Senhor. E quando ele tem uma visão, ele fica assombrado. Ele viu os anjos cantando: santo, santo, santo é o Senhor. Você sabe que no hebraico não existe os superlativos e nem os hiperlativos. Uma coisa santa era uma coisa santa. Se você queria dizer que uma coisa era muito santa, ou extremamente santa, ou elevadamente santa, você dizia santo e santo, só. Mas aqui você vai ver, no hebraico, de Isaías 6, que diz santo, santo, santo. Porque o nosso Senhor é infinitamente santo. Ele é o único que é eternamente santo. Quando ele tem essa visão, o que ele diz? Ai de mim. Essa visão provoca temor. Irmão, se nós não temos uma consciência de quem é o Senhor, nós sempre vamos ter um comportamento banal. Nós vamos estar diante do Senhor e não temos o mesmo peso de reverência e de respeito como se estivéssemos diante de uma autoridade civil. Percebe, irmãos? Então falta essa consciência. Por isso, irmãos, que não preocupamos muito com as nossas emoções. Por isso que nós não temos nos quebrantado diante do Senhor, pedindo pelo nosso lar, pedindo pelo nosso casamento. E digo para vocês, sabe aonde está a maioria das respostas às nossas orações que fazemos pelo nosso casamento? Em nós mesmos. Nós precisamos ser a resposta para aquilo que oramos no nosso casamento. Senhor, transforma o meu cônjuge. A grande pergunta é: você é transformado? Ó Senhor, que o meu cônjuge seja uma pessoa dedicada a Ti. Eu pergunto, você é uma pessoa dedicada ao Senhor? Compreende, irmãos? Porque se você é uma bênção, saiba, você é uma resposta de Deus para o seu casamento. Você é o sal, você é a luz.
Não é que é errado você orar ao Senhor. Como disse o irmão C.S. Lewis, as minhas orações não transformam, não mudam a vontade de Deus. As minhas orações transformam o meu caráter. Entende? Nós temos que parar de jogar com Deus usando a oração. Porque se você ora buscando ter comunhão com Deus, Ele vai te mostrar o real problema do seu casamento. O salmista, ele ora assim no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor. Imagina, irmãos, um homem que só tem uma oração. Uma coisa peço ao Senhor. Mas isso não é tão simples. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Significa que aquilo que ele pede ao Senhor é o que ele busca. Ele não pede e fica passivo. Hoje, irmãos, nós usamos a oração, não é pela espiritualidade, é para nos esconder da falsa espiritualidade. Porque nós usamos a oração como instrumento de buscar coisas e não como meio de relacionamento com Deus. Nós oramos porque nós queremos alguma coisa de Deus e não porque queremos o próprio Deus. Nós oramos porque queremos que Deus trabalhe no nosso lugar. Nós não queremos trabalhar, servir, entregar, render. Nós oramos, irmãos, porque achamos que Deus é um gerente de loja que só existe em função de satisfazer os meus desejos. Nós não oramos para sacrificar os nossos desejos e gastar tempo aos seus pés. Porque se você fizer uma conta matemática de tempo, talvez você gaste mais tempo preocupado com o seu time de futebol do que com a sua vida de oração. É só um exemplo, talvez seja outra coisa, não seja o seu time, mas coisas banais. Então, meus irmãos, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. A oração não nos torna passivos, a oração nos torna ativos. E o que ele buscava? Eu buscarei que eu possa, o quê? Habitar a casa do Senhor. Habitar a casa do Senhor era uma linguagem, no Antigo Testamento, especialmente nos Salmos, para falar da realidade da vida celestial, da presença de Deus. Porque esse salmista, ele queria aprender do Senhor, ele queria aprender no seu santo templo. Essa é uma oração que mostra um homem que tem um coração contemplativo. É a oração de quem busca a comunhão com Deus. É uma oração de quem vê em si mesmo o meio de Deus trazer a resposta para aquilo que pede. E não fazer joguetes com Deus. E muitas vezes temos feito, irmãos. Como nós precisamos que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que nós possamos ver que muito do desgaste, do sofrimento, das tribulações que nós enfrentamos nos nossos afetos, a culpa é por causa das escolhas erradas, a culpa é por causa das preferências desajustadas. A culpa é porque não me submeto à palavra de Deus. A culpa é porque eu não exerço o discernimento correto por meio do Espírito Santo. A culpa é por causa da minha incredulidade e superficialidade. Porque se estamos sofrendo, Deus tem propósito. Se é pecado, é arrependimento. Se é ego, é quebrantamento. Se é por causa de Cristo, então é crescimento. Você não está sofrendo só por sofrer, porque você é filho, e Deus te trata como filho, e Deus trata conosco por meio das lutas, privações, provações, sofrimentos. Não é para nos reprovar, é para que sejamos participantes da sua santidade. Lembra? Hebreus 12:10. Participante da sua natureza. Ele tem em vista a transformação. Então, amados irmãos e irmãs, esse ponto é muito importante. Nossa vida precisa ser um culto a Deus. Ele diz assim: santo, agradável.
que é o vosso culto racional, com entendimento. Aí ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que paradoxo interessante. Como eu posso ter uma mente transformada? Como eu posso ter uma mente onde Cristo está sendo conformado? Ele dá a resposta. O próprio texto é autoexplicativo, não entrando na forma. Não vos conformeis, essa palavra conformeis, significa não entrar no modelo, não entrar no padrão, não entrar nas medidas do mundo. Porque a palavra aqui, talvez na sua versão está século. Esse termo, no original, é cosmos. Fala de sistema, harmonia, arranjo, ordem deste mundo. Então escute isso. Nós nunca teremos uma mente espiritualmente transformada se nós vivemos uma vida segundo os padrões deste mundo, segundo os valores deste mundo, segundo as medidas deste mundo. E ele diz mais, tem um para quê. Essa frase, para quê, significa propósito. Qual é o propósito de você ter uma mente transformada? Ele vai dizer, para que experimenteis. É uma questão de experiência. Vida cristã é uma questão de experiência. Isso, irmãos, nos mostra o quão elevada é a vida cristã. Porque qualquer religião vive de sensação. Você vai no budismo, qualquer ismo que você for por aí, vai falar de experiência em termos de sensação. Você vai sentir uma sensação, você vai sentir uma luz, vai sentir isso, vai sentir aquilo. Sensação. A vida cristã não é uma questão de sensação, é muito mais do que isso, é uma realidade, é uma experiência. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos. Aqui fala dos seus anelos, aqui fala do seu plano, aqui fala do seu propósito. Poderíamos, irmãos, passar a noite toda só falando desta frase, vontade de Deus. Você teria que abrir Efésios capítulo 1, onde Paulo vai falar do mistério da sua vontade. E você saberá que aquele capítulo 1, o tema dele é o supremo e eterno propósito de Deus. É isso que é a sua vontade. Nós nunca vamos conhecer a mente de Deus, nunca vamos conhecer o plano de Deus, o propósito de Deus, se nós tivermos uma mente arraigada a este mundo. Uma mente que pensa de maneira mundana, de maneira natural. Nunca nossa vida será um culto a Deus se os nossos padrões são os padrões deste mundo. Se a nossa vida é um verdadeiro culto santo e agradável a Deus, então, consequentemente, nossa mente será transformada. E se temos uma mente transformada, nós experimentaremos as profundezas de Deus, sua mente, sua vontade, seu propósito e seu plano. Aí, irmãos, você vai ver que o seu casamento não é um fim em si mesmo, nem seus filhos, nem seu trabalho. Aí você vai perceber que você carece muito mais de desenvolver uma vida devocional do que qualquer coisa neste mundo. E que nada, absolutamente nada poderá acontecer no seu casamento de bom, de transformação, de mudança, de resgate dos nossos filhos, a não ser joelhos prostrados e quebrantados diante do Senhor como um culto. Vida devocional. Vida devocional é a grande chave para nós resgatar a nossa vida conjugal, resgatar os nossos filhos, ser para eles um farol. Porque nossos filhos podem sim provar desse mundo perdido, perverso. O duro, irmãos, é eles não saber para onde olhar, porque não tem farol. Entende?
O nosso lar não tem um farol, nosso casamento não é um farol. Não há um pai, não há uma mãe que tenha uma vida que resplandeça para que eles voltem, eles vão continuar nas trevas. Eu tenho encorajado muitos pais nesse tempo a buscarem viver esta vida piedosa, porque esta vida é um farol e eles vão voltar, eles são do Senhor. Eu tenho perguntado para muitos pais se eles têm percebido Deus guardar os seus filhos. Eles dizem sim, até contam exemplos. Então saiba que o Deus que guarda é o Deus que salva. Se nós não entendemos isso, irmãos, nós vamos ficar tateando em torno de coisas periféricas e vamos perder o essencial. Isso aqui é o essencial. A nossa vida, a nossa mente, as nossas emoções é o essencial. Este é o primeiro ponto que eu quero deixar para a vossa meditação, para a vossa reflexão. Se o Senhor permitir, nós retornaremos a partir deste ponto para prosseguirmos naquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Espero estar encorajando todos vocês, ajudando a buscar aos pés do Senhor clareza quanto a isso. Que essa não seja uma palavra que tenha a finalidade da acusação, mas do encorajamento, da exortação, para você sobreviver um casamento doente, uma vida conjugal tão cheia de problemas, tristezas, uma vida familiar perturbada, conturbada, que tem te trazido tanto desânimo. Quantos irmãos espiritualmente estão morrendo em consequência de uma vida conjugal doente, relacionamentos doentes? Quantas pessoas se sentem enfraquecidos na fé por causa de relacionamentos cheios de problemas, casamentos que não avançam, não crescem? Quantas pessoas que estão aqui sentadas e durante a semana já falaram em divórcio? Quantos estão aqui durante o mês têm falado em divórcio dentro da sua casa? Meu irmão, minha irmã, arrependa-se. Não é desistindo do seu casamento e entrando em outro que você será feliz. Você só irá acumular o problema sobre a sua vida. Se você aprender o caminho da devoção, você vai saber o que é o verdadeiro amor, amar uma pessoa que você sente que ela não te ama. Suportar uma pessoa que não tem paciência com você. E você acha que não vale a pena? Vale! Porque se não valesse a pena, Cristo não teria morrido por nós. Se o amor não for um poder libertador, transformador, Deus não teria nos amado tanto a ponto de dar o seu único filho. Nós temos que crer que as virtudes de Cristo na nossa vida, elas são uma fonte inesgotável de poder sobre aquelas pessoas que estão perto de nós. Não é a sua paciência, é a paciência de Cristo. Não é o seu amor. Imagina, irmãos, olha aqui para nós maridos, olha o mandamento tanto que é simples e fácil de viver. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Isso aí, irmãos, é igual amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Alguém consegue cumprir esses dois mandamentos aqui? Ah, irmãos, se não é o trabalho da cruz de um lado, o Espírito Santo trabalhando do outro, não daria. E é interessante que a maneira de Deus mostrar a nossa incapacidade é esgotar as nossas forças. Aí é onde você diz assim: Senhor, me esvazia. Me esvazia. Irmãos, as virtudes de Cristo, elas não são coisas tão pequenas assim, insignificantes. Vou dar um exemplo: humildade. Alguém aqui é humilde? Claro que não, né, irmãos? O irmão André Moura diz assim: humildade é uma virtude, quando alguém pensa que tem, já perdeu. Sabe, irmãos, as virtudes de Cristo é o formar da sua própria pessoa em nós.
E essa pessoa nunca será formada se nós não aprendermos a disciplina de uma vida devocional. Se nós não aprendemos o que é gastar tempo com oração. Se nós não aprendermos isso, irmãos, a praticar a sua presença, a cultivá-la na nossa vida. Entende? Senão, vamos ficar na periferia, buscando ajuda daqui e dali. E o salmista diz assim no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, porque eram nos montes que ficavam os agoureiros, os feiticeiros, fazendo sacrifícios para os seus deuses. Aí o salmista diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Resumindo, aquele que está sentado no trono. É aí, é com Ele. Nós precisamos aprender esse face a face. Senão, irmãos, é tudo teoria. Porque a gente tem um problema e a gente batalha para resolver aquele problema, não é? Faz campanha de 7 dias, dá 7 voltas em torno do quarteirão, faz tudo quanto é coisa, irmãos, bebe água ungida, lenço de milagre, faz tudo isso. Só que tem um porém, pode até ser que aquele problema resolva, mas vai vir outros, não é? Vai vir outros, irmãos. Porque nós temos que aprender que a nossa vida aqui é um campo de batalha, é lutas por dentro, lutas por fora, mas o grande segredo, irmãos, é quem é o nosso general. O grande segredo é como eu estou vivendo as minhas lutas. É como eu estou batalhando. Então eu digo para você, pare de ficar brigando com o seu cônjuge, vá lutar em oração aos pés do Senhor. É lá que você vai enfrentar a verdadeira batalha. Aí você vai ver que você está falhando e fracassando, é porque você está brigando com a pessoa errada. Não estou falando para você brigar com Deus, você tem que brigar consigo mesmo, porque você não consegue orar, porque você não consegue vencer sua carne. No dia que você vencer sua carne, você vai ter a maior vitória da sua vida, você vai conseguir gastar tempo em oração com Deus. E pode ser que a sua oração não vai ser respondida como você quer, não importa, importa é que ela vai ser respondida. Deus não vai fazer sua vontade, então o importante é que Ele faça sempre a dele. Não é como você quer, é como Ele quer. Como Ele quer pode ser um caminho mais difícil, mas é o único caminho que vai te colocar lá no reino dEle, para a glória dEle. Então, meus irmãos, que Deus vos abençoe e continue falando aos seus corações. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti por esse momento que nos destes. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos do Teu socorro na Tua palavra, para que ela não se perca, Senhor. Para que ao final desta reunião ela não morra nos nossos ouvidos. Ajude para que ela penetre o nosso coração, Senhor. Porque cada um de nós aqui necessitamos de uma medida dela. Então que ela possa trabalhar livremente no nosso coração. Nos ajuda, Senhor. Nós necessitamos de Ti. Abençoa o Teu povo com a Tua palavra nesta noite. Traz cura, traz restauração. Muda o caminho que este homem está tomando, Senhor. Senhor, destrói essa decisão errada que este casal está tomando, Senhor. Que haja verdadeiros milagres emocionais ocorrendo aqui nesta hora, confiado no poder do nome do Teu Filho Jesus, é que nós oramos. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos.